Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, que hoje está falando sobre o trabalho dos Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEGs. Quem está aqui no estúdio conversando sobre o assunto é o vereador Coronel Camilo, do PSD, e Bernardo Valles, que é presidente do CONSEG do Itaim Bibi. Bernardo, a gente terminou o primeiro bloco, a gente contou duas ações bem-sucedidas do CONSEG do Itaim Bibi, e você queria contar um terceiro caso para a gente. Exato. Nós tivemos um bar lá, que o rapaz comprou o bar. Esse bar já estava com muito problema. E ele comprou o bar, 2 dias depois ou 3, ele foi multado pelo PSIL. Aí falaram de mim, ele veio me procurar. Falei, olha, o que eu posso fazer, o bar tem muitos problemas mesmo, esse som alto mesmo, a cadeira na rua, tudo, não pode ser. Mas se quiser, vamos lá falar no PSIL com o Coronel Valdemar e ver o que está acontecendo. Estive lá. Quando eu falo, não é a primeira, é a segunda multa, a terceira vai fechar. Bem, aí ele falou, Bernardo, o que eu faço? Falou, o que você faz é acabar com o som e põe o som baixinho, que você não vai ter problema. E os 4 que sentam na mesa vão gastar. E essas baladas, os 4 sentam na mesa com uma Coca-Cola. Olha, até hoje, quando eu encontro com ele, fala isso aí, nossa, me deu um sucesso terrível com isso aí. Mas é verdade, é isso que acontece. O som alto, as pessoas, um não escuta mais o outro, nem nada. Não consegue conversar, então, né? Não precisa ter esse som louco aí, que os vizinhos ficam atrapalhados, tudo também, né? Que exemplo bacana, né? Sem dúvida. O proprietário conversou com o Bernardo, ele acabou lucrando com isso, né? Muito. Ele ouviu o que o CONSEG tinha a dizer, o que o Conselho tinha a dizer, ele acabou lucrando mais, recebendo mais pessoas no seu estabelecimento. Muitas vezes, Carol, são pequenas atitudes. Então, por exemplo, um restaurante, um bar, um boteco, num determinado horário, tipo 10 horas da noite, né, o horário que nós devemos fazer um pouco mais de silêncio, não precisa acabar com a música, mas reduz o som ambiente, né? Ou seja, as pessoas continuam ali, continuam conversando, consumindo, e as pessoas que estão em volta lá podem dormir. É mais um exemplo de sucesso aí da utilização dos conselhos de segurança. E, vereador, o CONSEG, então, ele vem se tornando essencial para manter a ordem na cidade, né? Sem sombra de dúvida, né? A participação é fundamental. Então, a participação em tudo é fundamental. A participação nada mais é do que não ser indiferente aos problemas da cidade. Então, isso serve para tudo. Serve para tudo. Serve para a água que está vazando na rua, serve para a iluminação que está ruim, serve para a poda de árvore, serve para mato, serve para lixo, serve para a segurança pública também. Ou seja, o que nós temos que fazer, na realidade, é exercer a cidadania. Eu não posso ser indiferente aos problemas. Não necessariamente eu tenho que resolvê-los. Então, se eu tenho vazamento de água, eu tenho que comunicar quem resolve. E no caso de segurança, eu tenho que procurar soluções e comunicar quem resolve. Então, é desta forma, exercendo a cidadania, né, e não sendo indiferente. Volto a falar. Às vezes é só comunicar quem resolve. Muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando de um determinado problema na imprensa, reclamando já, tentando tomar providências mais sérias, sem ter tentado falar com quem pode resolver, com o vizinho, com a prefeitura, com a Ilume, né? Então tem muitas formas de fazer. No caso da prefeitura, entra no SAC, lá no Serviço de Atendimento ao Cidadão, faz a reclamação, o serviço funciona. Agora, nos CONSEGs, né? Vamos falar um pouquinho da parte de segurança. É importantíssima a participação. A polícia, para planejar, ela precisa da informação. Ela trabalha com sistemas inteligentes. Então, cada vez que você liga lá para o 90, cai lá um pontinho no mapa. Cada vez que você faz um registro na Polícia Civil, mesma coisa, vai um pontinho no mapa. A hora que eu comunico no CONSEG um problema, o CONSEG faz um ofício para a polícia vai lá e põe um pontinho naquele problema no mapa. Ou seja, georreferencia os problemas da cidade. Aonde tem concentração dos pontos, a polícia dedica um maior empenho ali de recursos e viaturas. Então é importante comunicar à polícia, né? E cada vez mais que eu comunico à polícia tem mais informação. Como o CONSEG é importante? Porque ele tem a melhor informação. Volto a falar, eu posso até deixar um policial 24 horas numa rua, substituo de cada 8 horas, troco o policial. Ele não vai conhecer tudo. Quem vai conhecer tudo é quem reside no local, quem tem comércio no local. E isso é um exemplo que veio do mundo para cá, né? Tem algumas teorias que falam nisso, que quem tiver interesse procure na internet aí. Teoria das janelas quebradas, por exemplo, de George Killing, né? Que é o ambiente sadio, ele provoca mais ambiente sadio, e o ambiente degradado, ele provoca mais ambiente degradado. E o ambiente degradado leva o crime.
a falta de iluminação, o lixo, a pichação, são esses locais que o criminoso vai procurar. Então, se a gente cuidar da cidade, é melhor para todos nós. E na mesma linha, do lado do poder público, o que precisa acontecer? Responder às solicitações da comunidade prontamente, que a gente chama de pronta resposta. Ou seja, é o que o Giuliani fez em Nova York, que é a tolerância zero. Qualquer comunicação, a polícia ou o poder público intervia rapidamente, né, e resolvia o problema. Então é nessa forma que nós vamos conseguir melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso bairro. E isso serve para a polícia também. Então tem pessoas consumindo droga numa praça do bairro. Como eu devo agir? Eu não devo ir lá resolver o problema. Se for um problema de emergência, tem alguém sendo ferido, tem alguma vida em risco, não tenha dúvida nenhuma, ligar 190. Não tem risco, é um problema crônico, se reúne ali de final de semana, de noite, é 181, até para não ter problema de ser reconhecido. 181, como é que funciona? Liga para 181, recebe um número, depois de 15 dias, 14 dias na realidade, pode ligar que tem um resultado. Então esse é o Disque Denúncia. E se não tem nenhum desses problemas, não tem esse meio, procura o CONSEG, leva essa informação para o CONSEG. O CONSEG vai preservar a idoneidade, a identificação da pessoa e vai comunicar ao poder público. O que é mais importante, tudo isso chega ao poder público e o poder público pode tomar providência. E muitas vezes o que falta é isso, a informação chegar. Vai aqui um alarme, mas eu ligo, não funciona. Então eu vou falar para você que está nos assistindo, nós devemos fazer o poder público funcionar. Então, se eu ligo 190, está demorando, insista. Se eu ligar 156 da prefeitura, não está funcionando, vamos insistir. Se eu ligar lá para assistente social, para a saúde, para o Ilume, vamos insistir, vamos fazer. Não pode desistir, né? Não podemos desistir. Nesse lado da prefeitura, eu estou à disposição, como todos os vereadores desta casa. Os vereadores, eles são os fiscais do Poder Executivo. Então, aonde lá tiver demora de retorno, procure o seu vereador, procure o gabinete de qualquer vereador, o meu gabinete, inclusive, está à disposição, para que a gente possa fazer funcionar. Nós devemos fazer, cada um, fazer a sua parte. E você, cidadão, exerça a cidadania. A sua parte é comunicar o poder público, levar soluções de segurança nos conselhos comunitários para que a gente melhore a vida, né, a qualidade de vida de todo mundo. Bernardo, por exemplo, você está há 20 anos no CONSEG do Itaim Bibi. Como o vereador falou, às vezes a pessoa tem um certo receio de denunciar ou de fazer a sua reclamação. Como que era no começo? As pessoas realmente tinham medo? E como que é agora a participação dos moradores? Até hoje eles têm um pouco de medo, mas no CONSEG você recebe um ofício, enchido em cima está bem escrito que não pode ser denunciado o nome e endereço da pessoa. Então isso vai para a prefeitura, vai para a polícia militar, eles não podem denunciar. E a resposta tem que vir de volta para nós e na reunião é lido as respostas que voltam. O meu telefone, por exemplo, tem 24 horas no ar. Entender que me ligam 2, 3 horas da manhã. Ainda mais naquela região, né? Eles não querem ligar para a polícia, alguma coisa, eles ligam, a gente liga já liga direto para a companhia, né? Isso. Tem que ligar para o 190 também, eu falo para a pessoa, liga para o 190, mas nós mandamos direto já, né? O CONSEG, então, é mais um canal de comunicação com a polícia. Com a polícia. Na realidade, com o poder público. Porque o CONSEG, como ele tem hoje mais participantes da prefeitura, da Ilume, às vezes da Sabesp, da Eletropaulo. Então, ele se torna um meio de comunicação com o poder público, não só com relação à polícia. Ele foi criado por causa da segurança, mas hoje ele tem uma função muito maior do que isso. E para todos até que queiram conhecer melhor, tem o site da Secretaria de Segurança Pública, procure lá a coordenadoria dos CONSEGs. Os CONSEGs todos, eles têm uma coordenadoria, né? Eles têm um regimento, eles têm um regulamento, na realidade, e que regra como deve ser. O presidente tem que ser alguém da comunidade, não pode ser do poder público, justamente para levar, para dar aí, vamos dizer assim, uma força maior para a própria comunidade. Então, o delegado e o capitão que pertencem lá, ao guarda civil, alguém da prefeitura, eles estão todos subordinados a um presidente civil, justamente para que ele, da comunidade, possa levar as demandas ao poder público. Então, é uma forma de participar. A outra coisa que eu gostaria de deixar também claro para todos, né? A polícia militar, a polícia civil, a polícia científica, a prefeitura, essas pessoas são parceiros da população. Quem é o policial militar, né? É um jovem que decidiu entrar na polícia militar. Quem é o policial civil?
é um advogado, é um jovem que quis entrar na Polícia Civil para exercer um papel de ajudar a população. Então não fiquem distantes. Conheçam o policial do seu bairro, conheça o policial que está na base comunitária da sua praça, conheça o policial que passa de viatura na sua rua, né? Visite de vez em quando a delegacia do seu bairro para você conhecer, para ver como que é lá, como é que funciona. Visite o CONSEG. Quem não conhece o CONSEG ainda, vá lá, procura a reunião, quando é, onde é e quando é a reunião do seu bairro. Vá conhecer o presidente do CONSEG, troquem cartões, troquem telefones, agreguem valor, levem informações, né, e até sugestões. Quantas coisas não foram resolvidas no CONSEG Itaim Bibi aqui com a pessoa do seu Bernardo, né? Isso é um exemplo para nós. Isso pode acontecer em toda a cidade, né? É um exemplo que a gente deve seguir. Exemplo que está aí há 20 anos, né, no CONSEG. O único problema que nós temos atualmente é com a CT. Nós estamos com um problema muito sério com a CT, o povo está nos cobrando. E desde 1º de janeiro de 2013, que pediram para anular tudo para trás, não deram uma resposta até hoje. Mas inclusive, qual que é o problema exato com a CT? Diversos problemas de trânsito, tem diversos problemas. Farol de pedestre, tem infinidade de ruas, 2 mãos que não cabe, 2 mãos, tudo. E infelizmente não temos resposta. Agora o caso foi para o Ministério Público, que inclusive vai pegar os CONSEGs todos, porque todos estão com esse problema, todos os CONSEGs. A CT não está dando resposta, infelizmente. Vamos conversar, viu, senhor Bernardo? Vamos conversar com os CONSEGs. Eu me proponho aí a falar com o presidente da CT para a gente ver como pode solucionar, para agilizar aí a solução desse problema, não tenha dúvida nenhuma. É uma coisa desagradável, que sempre tivemos um bom relacionamento com todos, não só a CT, com tudo. E atualmente desapareceu em todos os CONSEGs, desapareceu a CT. Nem vem na reunião mais, nem nada. Vamos convidar aí então os nossos amigos da CT para que participem, né, dos CONSEGs, para que estejam presentes, para que saibam ouvir. É importante nós, poder público, sabermos, né, ouvir a comunidade. E aqui tem um exemplo, né, de como fazer isso, ou seja, através dos CONSEGs. Mas não só os CONSEGs, né, dos conselhos participativos, do Conselho do Idoso, que está sendo eleição agora, dos conselhos até dos locais, né, por exemplo, vai ter eleição, se já não teve, já teve, da Praça Roosevelt, né? Então todos que participem das coisas que aconteçam no seu bairro e levem a informação para o poder público. E aquilo que está ligado à prefeitura, volta a falar, os vereadores podem colaborar muito nisso. E na área de segurança, procurem participar também. A própria Constituição nossa fala isso. Segurança é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos nós, cada um fazendo a sua parte. Vou dar um exemplo até na área de segurança, que eu fui no CONSEG lá e não nesse especificamente, mas no outro, e me reclamaram. Era até um juiz que estava na Praça João Mendes falando ao celular e alguém veio e tirou o celular dele. Então ele falou, pô, mas eu fui roubado, né? Aí eu falei, olha, excelência, até brinquei, o senhor não foi roubado, o senhor foi furtado. Não usaram violência. Ele chegou por trás, né, brincando com ele, mas é só para todos terem um exemplo que nós também temos a nossa parte. Então, se você for no locais de aglomeração, por exemplo, 25 de Março, José Paulino, Avenida Paulista, são locais onde precisamos tomar um pouquinho de cuidado. Não pode sair contando dinheiro na rua, mostrando cartão de crédito, falando no celular, tirando foto. Com relógio, mesmo seja, correntinha. A gente tenta, né? A polícia e o poder público tenta fazer o melhor. Mas a gente precisa colaborar um pouquinho, né? O celular, por exemplo, é um objeto pequeno de muito valor. Então as pessoas estão levando com muita facilidade, né? Então, se a gente colaborar um pouquinho, é dever da polícia manter a segurança. Mas nós podemos colaborar muito, porque depois já foi. É a mesma coisa quando você está dirigindo um veículo. Você fala, pô, eu estou na preferencial, não vou parar. Mas às vezes é melhor você parar, porque o prejuízo vai ser maior. Ou seja, então, se a polícia, nós gostaríamos de andar num ambiente onde a gente andasse com o celular, falando na rua, tirando foto na Paulista, e ninguém fizesse nada. Mas a realidade no Brasil, infelizmente, pela própria cultura, é outra, né? Então, vamos colaborar um pouquinho, tomar um pouquinho de segurança. Quando for entrar em casa, quando for sair de casa, quando ver alguma atitude suspeita, dar volta no quarteirão. E nesses casos aí, das aglomerações, nós vamos ter agora a Copa do Mundo, nós vamos ter festas aí, que temos sempre pela cidade. Cuidado, um pouquinho só de cuidado, sem paranoia, mas um pouquinho de cuidado, nós mesmos com a nossa segurança. Vereador, infelizmente, nosso programa chegou ao fim.
acaba sendo pouco tempo, né, para discutir um assunto tão importante para a cidade de São Paulo. Muito obrigada pela participação e por trazer esse assunto aqui para o nosso programa Sala de Visitas. Carol, estou sempre à disposição e o meu gabinete está à disposição de todos. Bernardo, muito obrigada pela participação. Se quiser deixar o contato do Conseg do Itaim Bibi para os moradores que estão assistindo e quiserem participar. Olha, a nossa reunião é dia 13 de maio, às 20 horas, na Brigadeiro Faria Lima, 3.400. Quem quiser me contatar também, meu telefone é 98263-6779. Pode ligar a qualquer hora, não tem problema. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. E o Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.